Então, é preciso entender, porque a gente trabalha muito em cima das críticas que a gente recebe, né? Muitas empresas, sabendo agora que isso é obrigatório, né, que participar desse programa é obrigatório e que não tem como fugir dele, né? Elas nos criticam com muita, por vezes, ingressando com ações na justiça, ingressando com representações do Ministério Público, do Trabalho, né? E no setor sindical do Ministério do Trabalho, né? E dizendo que a gente está olhando para os empregados e que olhar para os empregados não é correto quando se trata, como agora se trata, de um sindicato eh, de empresas, né? Só que isso é uma aparente verdade apenas, que na verdade não se sustenta. É um é deixar de olhar para um mundo que está criado. Como disse o Dr. Leonardo, existe um mundo criado que a gente não tem direito de não olhar, né? Nós, o que estamos percebendo é que essa nova legislação, tanto a lei quanto a NR1, elas criaram uma obrigação e criaram uma proibição, ao mesmo tempo. A obrigação de olhar para esse assunto e a proibição de não olhar para esse assunto, né? Essa obrigação, o que o Sindicomes fez, nada mais foi do que antecipar uma obrigação que mais dia ou menos dia vai se estender inevitavelmente para todas as empresas de todo o território nacional, né? Então, já sabendo disso, o setor de comércio exterior, representado e defendido pelo Sindicato Nacional, percebeu a importância de nós sermos protagonistas nesse assunto, de nós pegarmos esse assunto e destrincharmos e enfrentarmos com, de forma decisiva as dificuldades todas que poderíamos encarar ao criar essa obrigação, né? Algumas pessoas dizem que se defendem na justiça, ou que nos criticam na justiça, dizendo que nós não poderíamos criar uma obrigação. Só que essas pessoas desconhecem que o Supremo Tribunal Federal deixou muito claro que, que o legislado hoje está abaixo do que é acordado, né? O que é acordado entre empresas e empregados, né, sindicatos de empresas e sindicatos de empregados, tem sobrelevância, ou seja, ele está acima daquilo que é legislado. Claro que obedecidas às regras constitucionais, né, obedecidos e atendidos os direitos individuais, né, toda essa questão de legalidade foi decidida em 2 de junho de 2022 pelo Supremo Tribunal Federal, quando ele disse: o acordado prevalece sobre o legislado em casos específicos, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis, né? Essa decisão foi tomada no recurso extraordinário 1121-6313. Então, quem quiser dar uma olhada nisso, é 1121-633. Então, podemos ou não podemos criar obrigações? É claro que podemos, né? A lei não cria hoje essa obrigação. A NR1 cria uma obrigação de atenção para esse assunto e as nossas convenções. É importante lembrar o seguinte: o Sindicomes ele conversa e negocia com os sindicatos de todo o país, né? Então, como a gente assina uma convenção coletiva com o Sindicato do Paraná, com o Sindicato de Santa Catarina, com o Sindicato do Rio Grande do Norte, com o Sindicato do Pará, do Amapá, do Goiás, Mato Grosso, né? Espírito Santo, Rio de Janeiro, e em cada uma dessas convenções, essa cláusula pode ou não ser repetida num determinado artigo. Digamos, porque o pessoal está falando, é cláusula 22. Não é cláusula 22. Em alguns lugares, em algumas convenções, ela é 22, e em outras convenções, ela é 53, porque depende muito do contexto, do conteúdo do que vai
nessa específica convenção coletiva assinada com aquele específico sindicato, né? Então, e há convenções que são muito pequenas, são de poucas cláusulas, então esse assunto vai estar na cláusula quinta, né, daquela convenção coletiva. Então, é, nós estamos trabalhando no sentido de deixar isso muito claro, que essa obrigação existe, essa obrigação não vai voltar atrás, não vai deixar de existir, né? Os, a Justiça, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho e Emprego, eles têm reconhecido a validade, a legalidade dessas obrigações que nós criamos por convenção coletiva, né? E, e aí o pessoal fala, mas por que vocês criaram? Nós criamos essa obrigação porque, claro que nós olhamos para as empresas, né? Olhamos para os empregados de maneira indireta, mas olhamos prioritariamente para as empresas. E é nas empresas que esse problema estava acontecendo. Estava e está acontecendo até hoje, né? Porque é, a gente resolveu fazer uma coisa que parecia impensável um tempo atrás. Furar essa bolha de você olhar, o sindicato de empregados olha para a empresa, o sindicato de empregado olha para o empregado. Não, a gente furou essa bolha. Essa percepção do problema não pode ser seletiva, olhar só para um lado ou só para o outro lado. Essa percepção tem que ser globalizada, tem que ser transposta de um lado para o outro. Nós temos que olhar todos os lados, né? O que nós fizemos foi só nos antecipar no tempo em relação, insisto, em relação a uma obrigação que mais cedo ou mais tarde vai estar dimensionada para todo o território nacional, né? Nós hoje temos a Sim. nacional e percebemos que é fundamental para as empresas reduzir custos, que essa redução significativa de acompanhamento efetivo dos afastamentos médicos é importantíssima para as empresas e que nós como seres humanos, nós como pessoas responsáveis que devem pensar nos nossos semelhantes, nós temos a obrigação de olhar para isso. Nós temos que educar o nosso olhar para transformar essa realidade, né? É uma obrigação de todos nós, como sociedade, enfrentar esse assunto, né? Então, doutor Giovanni, para ficar claro para o nosso público, independente de convenção, de cláusula, é importante deixar claro, então, o programa, até pela avaliação que vocês fizeram, está, então, em conformidade legal, total, com a legislação, com a lei, né, na questão de estar de acordo com a lei, de dar suporte às empresas, né, e que, no caso, a colocação na cláusula foi para facilitar todo esse processo, para ele ser mais rápido, para ser mais objetivo, né, para facilitar a adesão. Mas o mais importante é que, juridicamente, ele está de acordo com todo o cenário legal necessário para que a empresa cumpra todos os requisitos e possa, né, seguir normalmente o seu funcionamento, né, correto? Leonardo, não tem nenhuma dúvida quanto à legalidade desse programa, a legalidade dessa obrigação que nós criamos por convenções coletivas. Não tem nenhuma dúvida disso. O que acontece é que há ações discutindo essa obrigatoriedade no Rio Grande do Sul, em São Paulo, né, onde a gente já instituiu essa obrigatoriedade e estamos estendendo essa obrigatoriedade para. Agora, dia 25 de abril, temos mais 8 estados em novas convenções coletivas, que vamos realizar a Assembleia Geral do nosso sindicato. Então, essa obrigatoriedade está sendo estendida a todo o território nacional e ela é totalmente legal. O que acontece é que nós temos algumas ações discutindo esses assuntos, essa obrigatoriedade, é inevitável, né? Algumas a gente ganha, algumas a gente perde, mas assim, é normal, isso é da justiça, né? A gente perde em primeira instância, vai para o tribunal, ganhou, perde, vai para a STJ, perdão, para o TST, Tribunal Superior do Trabalho, ganhou, perde, e se perder, vai para o Supremo, né?
A gente vai caminhar nós vamos trilhar todas as vias de acesso do Poder Judiciário para Sim, defender a legalidade que tem sido reconhecida pela imensa maioria dos julgamentos, né? Então, é, essa questão da ótimo. legalidade, o Leonardo, não nos preocupa, não. Não nos preocupa, porque é só uma questão de tempo para a gente é, conseguir fazer com que todas as empresas paguem. A gente não está falando, E pessoal, dentro vamos. só complementando aqui, acho que é legal a gente também trazer, até para dar essa visão geral para as empresas, né, de todos os recursos, né, que é oferecido aqui e que aqui é um Então, caminho facilitado, né, é onde eu ia entrar agora, para as pessoal. instituição. É onde eu ia entrar agora. E a gente não está falando, pessoal, Perfeito. a gente não está falando de R$ 1 milhão para cada empregado, não. A gente não está falando de R$ 1.000 para cada empregado, não. A gente está falando de um valor módico, que no custo-benefício é ridículo. É um custo ridículo, ridiculamente pequeno para as empresas. É um custo pequeno demais diante dos benefícios. No custo-benefício, o que as pessoas costumam olhar, no primeiro momento, é a questão do custo. Só que isso não é custo. Esse assunto não é custo. A gente está falando de um problema gravíssimo que vai estar sendo enfrentado com um valor ridiculamente pequeno perto da grandeza do problema que precisa ser enfrentado, né? Então a gente sabe que esse trabalho da digital medicina é um trabalho de excelência, de grande qualidade, que nós selecionamos diante de outras empresas, a gente estudou muito a fundo esse assunto para poder chegar na digital, né? Então, nós sabemos, primeiro, que é obrigatório, sabemos, segundo, que nós estamos no rumo certo, terceiro, que a digital está fazendo um bom trabalho, que vai continuar fazendo um bom trabalho, que as empresas têm muito a ganhar com isso e que, indiretamente, os empregados também vão ganhar. Que ótimo! É um ganha-ganha para todo mundo, não tem ganha-perde. É ganha-ganha para todo mundo, né? Então, nós estamos muito felizes até de discutir esse assunto como protagonistas e como pioneiros, né? É o primeiro sindicato, é o primeiro segmento empresarial do país que cria essa obrigatoriedade, que reconhece a importância do tema e cria essa obrigatoriedade para todas as empresas do seu segmento, né? Que são, insisto, defendidas e representadas pelo Sindicato Nacional, né? Então, nós estamos no jurídico e na diretoria do sindicato, nós estamos completamente tranquilos, cientes das dificuldades desse trabalho, que o trabalho do pioneiro é sempre difícil mesmo, né? Então, nós estamos cientes, mas estamos bem acompanhados, né? Estamos bem acompanhados porque estamos com a razão, estamos com uma boa empresa nos auxiliando, né, dando assessoria, e o futuro é promissor, o futuro é risonho, o futuro é brilhante, e nós estamos tranquilos com relação a isso. Nós temos certeza de que nós estamos dando o passo certo e em breve estaremos criando uma agenda branca, que é uma agenda que para criar diversos planos de ação, de atuação nesse setor, né, que ainda estamos negociando com a Digital Medicina, e estaremos em breve também discutindo esse assunto com o Ministério do Trabalho, que já recebeu o nosso presidente, com outros sindicatos, com a Federação, com a Confederação Nacional do Comércio, com a Confederação Nacional da Agricultura, com a Confederação Nacional da Indústria. Então, estamos conversando com diversos setores para que isso seja implementado e com parlamentares também do Congresso Nacional, para que isso seja implementado obrigatoriamente em todo o território nacional, porque o benefício que nós estaremos trazendo para as empresas e para os empregados é enorme. E outra coisa importante que convém sempre lembrar, esse olhar que essas regras nos obrigam a ter hoje em dia, obrigam as empresas a ter hoje em dia em relação ao bem-estar dos seus empregados, essas regras
se de um lado elas nos impõem uma obrigação de olhar, de outro lado, ela nos faz perceber a importância de educar o nosso olhar, para transformar essa passividade que até agora acontecia, a passividade de aceitar, né, passivamente esses atestados e tudo mais, né, transformar essa passividade em um controle ativo dos afastamentos, como disse o doutor Leonardo. Como é, Leonardo? Prevenção, gestão e A reintegração, né, a reintegração do trabalho, né? Então, isso nós estaremos fazendo a partir dessa de colocar em prática esse projeto com esse programa de saúde mental que nós estamos defendendo. Perfeito, doutor Perfeito. Giovanni. Muito obrigado pela sua explanação. Então, para ficar claro, né, gosto de deixar muito claro para as empresas que estão vendo e que estão nos acompanhando, que estejam seja vinculadas à cláusula da convenção coletiva ou não vinculadas e que estejam interessadas nesse programa de saúde mental, é importante a gente enfatizar que as leis elas estão realmente progredindo. O fato de tornar um serviço obrigatório, cada etapa, né, dessa obrigatoriedade do tipo de serviço, ela vai andando, né, e vai ampliando ao longo do tempo. Agora é a NR1, daqui a pouco vão ser mais e mais itens, porque a NR1 nada mais é do que um pedacinho do que as ações que a empresa, né, ter o certificado de empresa promotora de saúde mental solicita. Então, o importante é que todo mundo entenda quanto o Saúde Energia é completo, está em total conformidade legal total. Temos, inclusive, na figura do Dr. Giovanni e na figura do jurídico da Digital Medicina, um apoio jurídico especializado para isso. A questão da inclusão na convenção coletiva, isso foi uma forma, sim, de facilitar a adesão de quem está nessa convenção, porque não vai necessitar de negociações isoladas, inclusive de burocracias extras, para poder instalar o programa. E é um programa completo, que tem tanto o suporte médico quanto multiprofissional totalmente especializado, sempre via telemedicina, ou seja, muito rápido para você conseguir o seu atendimento e sempre com uma personalização de acordo com o perfil da empresa e dos seus colaboradores, porque as empresas, cada uma é diferente, elas vão ser diferentes entre si. Então, não basta ter uma receita de bolo única para colocar o programa em toda e qualquer empresa. Não, nós fazemos uma avaliação de cada empresa, do perfil dos seus funcionários, de como é a atividade da empresa, para fazer todo um diagnóstico, algo que está, inclusive, dentro das normas da NR1, de aplicação de questionários, tudo para estar de acordo com a PGR nova aí a partir de maio, que vai ter que ser enviada, aonde a gente, com esse mapeamento, com esse levantamento dos diversos setores, a gente vai entender como é cada empresa, como é o perfil de cada empresa, como é o perfil dos funcionários, como é o perfil de relacionamento, e aí o programa ele vai ser desenhado, vai ser moldado de maneira personalizada para cada empresa e para cada necessidade que cada empresa que participe do programa venha a necessitar, já que é uma coisa que realmente todas as empresas vão ter que ter, não são apenas aquelas que estão vinculadas ao comércio exterior, que estão vinculadas, né, ao produto, né, comercial do Sindicom, mas todas as empresas terão que migrar para esse modelo, sejam empresas pequenas, sejam empresas muito grandes. Se você tem
Se é uma empresa com um funcionário que ele é registrado, você já tem que aderir à NR1 pelo menos. Então, todo mundo que tem um funcionáriozinho registrado tem que aderir a esse programa. E gostaria de falar um pouquinho só especificamente do programa de gestão de afastamento médico, que é um dos serviços que está dentro do programa, né, que é a nossa pauta principal aqui dessa nossa palestra, dessa nossa live, que é algo que está dentro do grande produto Saúde a Energia, que tem vários braços. Nós temos o braço da gestão de afastamento médico, que é um programa que está dentro do programa de saúde mental, que ele nada mais é do que um conjunto ali de serviços a partir dessa avaliação, a partir de médicos do trabalho, que vai agir de maneira ativa para melhorar os indicadores de saúde e reduzir, logicamente, os custos que a empresa tem com com essa questão de absenteísmo, principalmente o, com a admissão de atestados médicos, né? Que cada vez mais nós vamos ver o CID-F, que é o ligado a doenças mentais, F alguma coisa, sendo entregues, né, como motivo de afastamento dos profissionais. Então, o serviço de gestão de afastamento médico, primeiro, que ele faz uma análise global de todo e qualquer atestado, não importa qual é a queixa, né? Não precisa ser uma queixa de saúde mental,